Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo. A gente continua aqui a nossa série de aula dando dicas importantes para você que está implantando o PGR. As nossas aulas, pessoal, servem tanto para você que é do agronegócio, NR31, a NR1 mesmo, a NR número 18. Então, dá uma navegada, vá na descrição do vídeo, faça o nosso curso. A gente está com um curso exclusivo que é o PGR-TR para o agronegócio, atendendo a NR número 31. Deixa eu dar mais uma dica. Você que é aluno aqui do professor, você que é assinante do TST Online Sistema do Drive, olha o que está escrito aqui na NR número 1. O item 1.4, direitos e deveres. Cabe ao empregador, é isso mesmo, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Quem que é o empregador aqui, pessoal? Pode ser a fazenda, pode ser o órgão público que tenha funcionários direto no regime CLT e todas as outras empresas que têm um funcionário, que todos que têm a partir de um funcionário no regime CLT precisam sim cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho. Vamos, para você entender aqui mais um pouquinho, ó, os itens da NR1 acima, esse que a gente falou, estabelecem obrigações aos empregadores e também aos empregados. Vamos lá. A linha A do item 1.4.1 dita que é responsabilidade do empregador não apenas cumprir as disposições legais, o que está na NR em matéria de segurança ao trabalho, mas como também exigir que os seus empregados cumpram essas regras. O intuito das normas é justamente minimizar os riscos no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, o empregador precisa adquirir e fornecer ao seu trabalhador o quê? Equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual para aquele funcionário que trabalha exposto a algum risco. Por exemplo, o protetor auricular para proteção auditiva. Outro ponto também, pessoal, que aí você precisa entender, e é aqui que a NR está levando você a pensar. A NR número 1 fala, você tem que cumprir todos os dispositivos de segurança ao trabalho que estão dentro das NRs. Hoje são 37 NRs. Quando a gente fala de risco, e aí você vai minimizar o risco entregando o EPI, você já tentou da maneira administrativa, equipamento de proteção coletiva não deu para você colocar e você tem que ir para o EPI. O EPI, nós temos uma NR própria para isso, que é a NR número 6. É isso que a NR está dizendo para você. Então você tem que navegar. Vai lá na NR1, dá uma navegada, vai na NR número 6, vai entregar o equipamento de proteção individual, porque lá tem a regra, como que você entrega. Tem que dar o treinamento, tem que fiscalizar, tem que orientar, tem que verificar a conservação desse EPI, para substituição, tem que verificar se o funcionário está higienizando o EPI. Então você tem que fazer tudo isso. Então tudo isso é obrigação do empregador, junto com a sua área, com a sua equipe de segurança e saúde do trabalho. Mas, claro, se ele não treinar o funcionário quanto ao uso do EPI, a gente está falando do EPI, que é o mais claro, pessoal? Porque não adianta você dar o EPI e não treinar o funcionário para ele usar da maneira correta. Então esse é um ponto muito importante também que você precisa colocar. Vou descer mais um pouquinho aqui, ó. A norma dita que o empregador tem como obrigação informar os trabalhadores, olha só o que está lá na NR número 1. E isso a gente vê muito pouco na prática, pessoal? A obrigação do empregador informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais que eles estão expostos durante toda a sua jornada de trabalho. E além disso, além de você informar, você vai ter que o quê? Vai ter que fornecer os equipamentos de proteção para eliminar ou diminuir esse risco. A norma também dita que o trabalhador deve ser informado dos resultados dos exames complementares. Pessoal, então tudo isso, onde está? Está dentro da nova NR1. Então, se você não está fazendo desse jeito, se você não está envolvendo o trabalhador de forma concreta, de forma prática, você está fazendo um documento novamente de gaveta. E aí que mora o perigo. E aí que eu quero ver você na prática, no caso concreto. É você pegar essa documentação que você faz, não é entregar lá para o porteiro, para a secretária, não é marcar reunião com o seu cliente, apresentar para ele, ó, a gente levantou esses riscos, desses riscos eu preciso fazer essas medidas, porque o PGR é isso, pessoal? Programa de gerenciamento de fazer essas medidas, e aí a gente tem que envolver o trabalhador. Então, toma muito cuidado, você que está colocando um monte de risco no ASO, você tem que informar o trabalhador, porque aqui os exames
né, na prática que a gente vê aí, os exames estão relacionados ao risco. E aí você pede para fazer um monte de exame complementar e coloca esses exames no ASO. E não informa o trabalhador, está indo contra também a NR. Tudo isso, pessoal, a NR, ela tá, eu vou falar para você, é para o empregador colocar em prática, mas facilitou muito a vida aqui do empregado, porque agora está escrito lá, você tem que informar o trabalhador. Então, informar o risco que ele está exposto, informar o resultado dos exames complementares, e a gente não vê muito isso na prática, hein, pessoal? Então, isso é muito importante. O item B aqui, ó, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Esse daqui é o nosso curso PGR-TR, tá, pessoal? Estou navegando aqui porque a gente tem que passar pela NR número 1 para ligar junto aqui com a NR número 31. Informar os trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Você está informando, sim ou não? As medidas de prevenção adotadas pelas empresas para eliminar ou reduzir tais riscos e também os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os trabalhadores foram expostos, né, foram submetidos a esses exames. E aqui, pessoal, os resultados das avaliações ambientais também devem ser informados ao trabalhador. Então, você viu, né, que a gente agora está fechando esse ciclo novo de segurança e saúde do trabalho, pessoal, e a gente está vendo muito pouco na prática esse item aqui, principalmente o item B da nova NR1, que é informar o trabalhador, é envolver o trabalhador, principalmente se você caracterizou que tem risco. Você tem que informar o trabalhador, principalmente se você está submetendo o trabalhador a um monte de exames complementares. Você tem que passar o resultado desses exames para o trabalhador. Na prática, a gente vê muito pouco isso, tá bom? Então, quero fazer o curso, professor, como que eu faço? Na descrição do vídeo tem o nosso curso PGR-TR, nova NR31 para o agronegócio. Estamos implantando o PGR em várias fazendas em todo o Brasil e a gente precisa contar com você, tá bom? Se você é técnico de fazenda, engenheiro, médico, enfermeiro, né, é ali do RH, é contador de fazenda, pessoal, chegou a hora de implantar o PGR nas fazendas. Outro ponto também que eu quero falar para vocês é o pessoal do órgão público, né? Órgãos públicos de todo o Brasil, direta da administração direta ou da indireta, que precisa fazer tudo isso daqui para começar a entregar os